Eu sou Charlie Prado, e hoje vamos embarcar numa jornada intrigante rumo ao coração da antiga Mesopotâmia. Existe um artefato que desafia o entendimento moderno sobre o passado. Um objeto que parece fora do tempo. Estamos falando da enigmática bateria de Bagdá. Será que civilizações antigas dominavam tecnologias que só seriam redescobertas milênios depois? Prepare-se, porque o que você vai ver pode mudar a forma como entendemos a história. Em 1936, durante escavações nas proximidades de Bagdá, no atual Iraque, trabalhadores descobriram um estranho artefato em uma vila chamada Kujut Habu, localizada ao sul da capital. O objeto em questão foi levado ao Museu Nacional do Iraque, onde passou anos sem chamar muita atenção. Tratava-se de um pequeno jarro de argila, com cerca de 13 centímetros de altura. Em seu interior, os arqueólogos encontraram um tubo de cobre e, dentro dele, uma haste de ferro. A surpresa veio quando, mais tarde, o artefato foi identificado pelo arqueólogo alemão Wilhelm König, que sugeriu: aquilo poderia ser uma bateria elétrica. Para muitos, isso parecia impossível. Afinal, esse objeto seria datado de aproximadamente 250 a.C., o que colocaria sua origem muitos séculos antes da invenção da eletricidade como conhecemos hoje. Segundo estudos modernos, o funcionamento da suposta bateria de Bagdá seria relativamente simples. O ferro e o cobre, imersos em um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, poderiam gerar uma pequena corrente elétrica, suficiente para aplicações básicas. Experimentos feitos em laboratório conseguiram reproduzir essa hipótese com sucesso. Quando o interior do jarro foi preenchido com vinagre, foi gerada uma voltagem de aproximadamente 0,5 a 1 volt. Mas para que servia essa energia? A principal teoria é que poderia ter sido usada para galvanizar objetos, ou seja, aplicar uma fina camada de metal em superfícies, talvez para criar joias banhadas a ouro ou prata. A região onde a bateria de Bagdá foi encontrada pertence à antiga Pártia, um império que coexistiu com Roma entre 247 a.C. e 224 d.C. Acredita-se que a vila de Kujut Habu fosse parte de um assentamento dessa civilização. Embora não haja registros escritos que mencionem o uso da eletricidade, sabemos que os povos da Mesopotâmia tinham notável conhecimento em engenharia, astronomia e metalurgia. A metalurgia, em especial, era altamente desenvolvida, o que fortalece a teoria do uso da bateria para galvanoplastia. Ainda assim, o silêncio nos registros levanta questões. Se sabiam usar eletricidade, por que isso não foi amplamente registrado ou replicado? Apesar das demonstrações práticas, muitos arqueólogos e historiadores são céticos quanto à ideia da bateria de Bagdá como um dispositivo elétrico. Uma teoria mais conservadora afirma que o objeto pode ter sido apenas um recipiente para guardar pergaminhos ou rolos sagrados. Outros estudiosos sugerem que o tubo e a haste de metal serviam propósitos religiosos ou simbólicos e que o jarro jamais teve qualquer função elétrica. Há ainda quem questione se os componentes encontrados realmente pertenciam ao mesmo objeto ou foram misturados com o tempo. No entanto, os entusiastas da arqueologia misteriosa defendem que a bateria é apenas uma entre muitas evidências de que civilizações antigas tinham conhecimentos mais avançados do que imaginamos. Se realmente funcionava como uma bateria, isso poderia indicar que antigas civilizações desenvolveram tecnologias de maneira paralela e até esquecida. A bateria de Bagdá abre espaço para especulações sobre outros artefatos ainda não compreendidos e sobre o conhecimento que pode ter se perdido com o tempo. Seria possível que parte do conhecimento científico da antiguidade tenha sido apagado por guerras, invasões e desastres naturais? Ou será que, como sugerem algumas teorias, havia civilizações altamente avançadas cujo legado permanece enterrado? Independentemente da resposta, o artefato continua sendo uma peça fascinante, um lembrete de que o passado talvez seja muito mais complexo do que imaginamos. A história da bateria de Bagdá continua sendo um enigma sem resposta definitiva. Será que temos em mãos um exemplo perdido de ciência antiga? Ou estamos apenas interpretando demais um artefato comum? De qualquer forma, o mistério permanece e talvez o passado ainda tenha muitos segredos a nos revelar.
Eu sou Charlie Prado e esse é o canal Enigma e História.